E andarabanagasuri andaraia. A Rúbia falou aqui que da boca dele sai uma espada afiada, e dessa espada afiada ele traz justiça. Sabe o que eu sinto? O Senhor dispensa os seus anjos agora. O Senhor dispensa, dá ordem aos seus anjos ali no céu agora, para começar a trabalhar pelas nossas vidas agora, pela nossa casa agora, pelo nosso ministério agora, por aqueles que amamos agora, pelas causas que temos orado agora. Deus dá ordem aos seus anjos. Deus dispensa os seus anjos agora e comissiona eles agora a trazer justiça, a fazer justiça na terra, sobre as nossas vidas nessa tarde. O Senhor está aqui, os céus estão abertos sobre a nossa cabeça, os céus estão abertos sobre a nossa casa nessa tarde. Há um Espírito de justiça se manifestando sobre nós nessa tarde. Levanta suas mãos e comece a orar. Sabe aquela causa, aquela injustiça que você está sofrendo? Coloca ela agora diante do Senhor. Coloca ela agora diante do Senhor. Sabe aquilo que tem te feito chorar, aquilo que tem te feito te menosprezado, aquilo que tem te angustiado, aquilo que tem te feito passar vergonha, aquele que tem te ofendido, aquilo que tem te menosprezado, aquilo que tem tentado te arrancar o lugar que Deus já te colocou, aquilo que vem para te arrancar da posição que Deus já te deu, aquilo que vem para arrancar a bênção e o milagre que Deus já fez na sua vida. Parece que está voltando para trás. Vai voltar não, vai voltar não, vai voltar não nessa tarde. Assim diz o Senhor, nada vai voltar atrás, nada vai voltar atrás. Chega lá na raça e anda lá na bagaçora. Há uma coisa nova, há uma coisa nova, há um Espírito de justiça. Causa da justiça, causa da justiça, causa da justiça, causa da justiça. Há um cetro estendido sobre essa causa, que você está com ela na justiça. Há um cetro estendido, não haverá prejuízo, não haverá prejuízo, não haverá prejuízo, diz o Senhor, não haverá prejuízo, diz o Senhor, mas eu, Senhor, farei devolver multiplicadas vezes aquilo que foi um aparente prejuízo na sua casa e na sua vida. Eu vejo documentos, eu vejo muitos documentos. O Senhor estende o cetro de justiça dele agora sobre esses documentos, Sabe o que eu gosto aqui à tarde, irmãos? É que Deus fala e faz, é rápido. Chega lá na raça e anda lá na bagaçora. O Senhor está dizendo: eu estou revogando palavras de maldição, palavras de maldição. Palavra de maldição que trouxe peso, que trouxe causas. Palavras de maldição, o Senhor está queimando agora. O Senhor está desfazendo agora. O Senhor está desfazendo obras de macumbaria agora, obras de feitiçaria, oração contrária agora. Todo espírito de injustiça sobre as nossas vidas e a nossa família está sendo desfeito agora. Porque Ele é justiça. O fruto dele é justiça. Ele é justiça. E o fruto do amor dele é justiça sobre nós nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, dá vida a essa palavra. Coloca poder nessa palavra. Revelação, espírito de conhecimento, espírito de inteligência, espírito de sabedoria sobre a minha vida. E dá vida a essa palavra como o Senhor nunca deu vida a toda palavra que eu preguei nesse altar, Pai. Dá vida a ela porque nós precisamos dela. Senhor, em nome de Jesus, começa
as injustiças do inimigo, a injustiça dos homens, a injustiça do patrão, a injustiça de um líder, a injustiça operada sobre nós. Então, em nome de Jesus, nessa tarde, abre o nosso entendimento. Em nome de Jesus, é aquilo que não entendemos. Trabalha nessa tarde, porque queremos o Espírito de justiça liberado sobre nós que está lá, o fruto da justiça sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, nesta tarde, a partir dessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia. Hebreus capítulo 12. Aleluia. O Senhor está neste lugar, sua presença está nesse lugar, sua graça está nesse lugar. Hebreus capítulo 12, vai lá em Apocalipse, vem voltando, que você encontra rapidinho. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos. Já tem alguns dias que esse texto está no meu coração, e ele vai saltar agora diante dos seus olhos, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 26 a seguir. Se você pudesse colocar de pé, coloque de pé, porque é um texto assim, tão de guerra, de batalha, mas ao mesmo tempo é um texto que Deus fala profundo ao nosso coração. Eu vou ler na linguagem de hoje, talvez esteja um pouquinho diferente do telão e da sua Bíblia aí, tá? Mas o sentido é o mesmo. É só para você entender com mais clareza, porque algumas traduções às vezes trazem uma dificuldade de entendimento. Hebreus 12, 26 diz assim: naquele tempo, ou nos tempos passados, a voz de Deus fez com que a terra estremesse. Então, naquele tempo, ou nos tempos passados, o que fez com que a terra estremesse, irmãos? O que foi? A voz de Deus. Então você vai dizer: a voz de Deus faz com que a terra estremeça. Olha só. Mas agora, ele prometeu isto. Aí ele fala lá no passado, lá do Velho Testamento, quando Deus fez com que tudo estremecesse. E alguns historiadores falam que quando o autor dos Hebreus fala isso, ele está se referindo a quando Deus desce no Monte Sinai e tudo estremece. Alguns historiadores dizem isso, mas há tantas coisas no Velho Testamento que a terra estremeceu, né? Então não importa o que foi, importante é que a voz de Deus faz a terra estremecer. Amém? Mais uma vez, farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. Mais uma vez, diz o Senhor, farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras, mais uma vez, mostram, olha como que ele mesmo explica, as palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas. Vou ler de novo. Mais uma vez, as palavras mais uma vez mostram que as coisas criadas, ou as coisas desse mundo físico, dessa vida física, serão abaladas e mudadas. Para que as que não podem ser abaladas continuem o quê? Inabaláveis. Para as que não podem ser abaladas, continuem inabaláveis ou como estão. Coisas desse, eu estou falando, tá aí não. Coisas desse mundo físico, fala de coisas desse mundo físico que nesses dias precisam ser abaladas para entrar em concordância com as coisas que são inabaláveis do reino de Deus. Olha aqui para mim, antes de você sentar. O texto está dizendo que coisas desse mundo físico e dessa vida precisam ser abaladas, precisam ser modificadas, precisam ser tocadas pelo Senhor. Às vezes,
uma aparente ou até uma desmoronação de alguma coisa que precisa desmoronar, para que entre em concordância com aquilo que é inabalável, ou que entre em concordância com a própria palavra de Deus e com a própria vontade de Deus. Resumo disso: tem coisas que precisa cair para entrar em concordância com a vontade de Deus. Tem coisas que precisam cair para entrar em concordância, para que a nossa vida entre em concordância com a palavra de Deus. Às vezes, o que precisa cair não é na sua própria vida, às vezes vai ter que cair na vida de alguém, para que a sua própria vida seja abençoada com um ato de justiça do céu sobre a sua vida. Então, tem coisas que podem ser abaladas, e Deus, nesses dias, vai abalar coisas, vai mexer com situações, vai mexer com pessoas, para colocar você no lugar que Ele sempre decretou para a sua vida. Se acende devagarinho, deixa sua vida aberta. Guarda isso no seu coração, e isso é a essência do que eu vim falar aqui nessa tarde com você. Deus vai mexer nesses dias, Deus vai abalar nesses dias, tudo que precisa e pode ser abalada. Você nem imagina, mas Deus vai começar a se mover de forma sobrenatural ao seu redor, na sua vida e quem está ao seu redor, ou até mesmo longe. Conhece? Deixa a luz contar, por favor. Só porque está no meu olho e bate aqui o reflexo. Aí o que acontece? Não tanto, Ezes, vamos lá. Aí o que acontece? Quando você olha para situações, às vezes você já acostumou com elas. O ato de justiça está lá. Mas você fala, já acostumei, vai ser assim mesmo. Vai acabar assim mesmo. Isso aí é assim mesmo, isso aí não muda. Fulano não muda, situação não muda, isso não muda. E o Senhor está dizendo, olha, eu tenho pressa. E eu vou sacudir o que precisa ser sacudido. Eu vou abalar o que precisa ser abalado para fazer justiça na sua vida. Eu vou tirar do lugar aquilo que está no seu lugar. Vou te estabelecer no seu lugar. E vou tirar aquele ato de justiça que foi no seu lugar. O que é seu, o Senhor está dizendo nessa tarde, eu vou devolver para você. Você recebe isso? O que é seu, eu vou devolver para você. O que é seu, eu vou devolver para você. O que é da sua casa, o Senhor está dizendo, eu vou devolver para você. É tarde de justiça, do Espírito de justiça se estabelecer sobre a nossa vida, a nossa família. É isso que o Senhor está dizendo. Chegou dias em que Deus vai agir com justiça sobre as nossas vidas. Você pode levantar sua mão direita e dizer, chegou. Chegou os dias em que Deus vai agir com justiça sobre a minha vida. Lembra disso. Tem causa, tem situação na sua vida que você já se acostumou com ela. E Deus está dizendo, eu vou remover essa injustiça. Eu vou abalar essa injustiça. Para que a justiça permaneça. Para que a justiça se estabeleça. Para que aquilo que é meu na sua vida se estabeleça. Então prepare, irmãos. Porque Deus vai começar a mexer com situações e Deus vai começar a sacudir. Guarda isso no seu coração. Tudo pode ser abalado. E tudo que será abalado será para a justiça, para cumprimento das promessas na sua vida e na minha vida, e para que o propósito de Deus se cumpra em nós. Então, quando as coisas começarem a ser abaladas, ou as pessoas começarem a ser abaladas, não se preocupem. Escute isso. Não se preocupe. Lembre dessa palavra. É Deus abalando aquilo que pode ser abalável. Para alinhar aquilo que não é abalável. Aquilo que é inabalável. Deus vai alinhar nossas vidas nesses dias. Deus vai nos colocar no lugar que é o propósito dele nesses dias. Deus vai trazer justiça sobre as nossas vidas nesse dia. Sabe o
Espírito Santo me fala aqui? Quem te passou para trás? Quem mentiu contra você? Falou mal de você lá na casa de fulano, lá no telefone, lá no WhatsApp. Quem tentou te dar prejuízo, que denegriu sua imagem para os outros, você nem sabe. Aquelas conversas escondidas que você não ouviu, mas o Senhor ouviu. Aquilo que você nem sabe que foi praticado ato de injustiça contra você. O Senhor está dizendo nessa tarde: eu vi, você, meu filho e minha filha. Eu, o Senhor, estabelecerei justiça sobre cada ato de justiça sobre a sua vida. Lá no Velho Testamento, o Senhor já dizia: eu sou Jeová Tessidequenu. O Senhor é a minha justiça. Coloca a mão no seu coração e fala: Jeová Tessidequenu. O Senhor é a minha justiça. Sabe, eu quero te fazer algumas perguntas para te ajudar a pensar. Embora você não precise saber de muita coisa, Deus está dizendo: eu estou fazendo, você está entendendo, você não está entendendo. Se você lembrar, se não lembrar, eu estou abalando o que pode ser abalado para alinhar ao inabalável. Você está sendo injustiçado em alguma área da sua vida? Ou foi nos últimos tempos, ou nos últimos anos? Você teve algum prejuízo que não foi ressarcido? Você tem alguma causa na justiça? Você está sendo humilhado, desprezado por alguém? Alguém te xinga? Alguém usa palavras tão pesadas que te entristece, que você vai chorar sozinho? Às vezes no quarto, às vezes no banheiro, às vezes no monte, às vezes nesse altar, às vezes andando pelas ruas. O que está acontecendo que você precisa que Deus se levante por você com justiça? Salmo 11, o verso 7. Salmo 11, o verso 7. Diz assim: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos contemplarão a sua face. O Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os retos, os justos, os filhos de Deus, contemplarão a sua face. Mateus capítulo 6, capítulo 5, o verso 16, aliás, o verso 6, capítulo 5, o verso 6, o Senhor diz assim, eu acho que é lá no Sermão do Monte, né? Lá no Sermão do Monte ele diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos ou saciados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, irmãos. Então nós precisamos ter fome e sede de justiça. A justiça de Deus é direito nosso. A justiça de Deus sobre as nossas vidas é o direito adquirido na cruz. Quando Cristo morreu naquela cruz, derramou o seu sangue, entregou ali a sua vida, Ele conquistou para nós o direito legal de justiça sobre as nossas vidas. Por isso Ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Sabe? Às vezes, irmãos, nós, por sermos cristãos e aprendemos que nós temos que nos humilhar em Cristo, e temos mesmo. E a gente passa por tanta coisa e a gente não fala nada. A gente vê a situação e a gente finge que não está vendo. A gente ouve coisa e finge que não está ouvindo. E depois nós vamos chorar sozinhos com Deus. Mas nós não vamos brigar. Nós não vamos procurar um advogado. Nós não vamos fazer nada contra aquela pessoa, daquilo que você talvez tenha ouvido, ou percebido, ou visto, aquilo que te entristeceu tanto, e aí você vai ficar com prejuízo, entre aspas, como eu digo aqui, porque você vai levar esse prejuízo aos pés da cruz, sim ou não?
E você se humilha diante daquela situação e fala: Senhor, tá bom, eu perdoo, tá tudo bem, eu quero ficar bem com o Senhor. E aí eu estou bem com o Senhor, e eu perdoo fulano, estou bem com fulano, e a gente segue a vida, é assim ou não é? A gente segue a vida, sabe, irmãos? Mas hoje eu estava lendo na Bíblia sobre justiça, e ontem também, e o Senhor foi falando comigo: vocês perdoam, vocês liberam as pessoas, vocês entendem isso, vocês se humilham, mas eu, Senhor, tenho todas as coisas diante de mim. Então, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. Sabe, lá em Provérbios 21, a Bíblia diz assim, ó: quando a justiça de Deus se manifesta, o justo se alegra. Quando a justiça de Deus se manifesta, o justo se alegra. E aí, quando eu li esse versículo, eu me lembrei de uma coisa. Eu pensei: Deus, quando a justiça do Senhor se manifesta, a opressão sai sobre a nossa vida. Porque os atos de justiça, irmãos, contra as nossas vidas, nos entristece demais, sim ou não? Entristece. Tem gente que fica doente, adoece, por causa de atos de injustiça. Eu já encontrei mães que choravam, que estavam inconsoláveis por causa de atos de injustiça de seus próprios filhos. Mulheres, por causa de atos de injustiça de seus maridos, atos de injustiça das suas mulheres. Então, filho com mãe, né? Filho com pai, com mãe. Então, o ato de justiça, ele é muito triste, ele é muito doído. E é só no Senhor que nós vamos conseguir perdoar, liberar e ficar com prejuízo, sim ou não? Mas o Senhor está dizendo nessa tarde. O Senhor está dizendo nessa tarde: eu vou abalar o que pode ser abalável para alinhar ao inabalável na sua vida. Eu estou vindo com justiça. E aí, não teria como, nem eu não queria trazer esse texto. E aí eu lutei com esse texto, falei: Senhor, não pode ser um texto não. E eu tentava fazer o texto, mas não vinha. E é esse mesmo. Lembra da história de Esther? Esther era sobrinha de Mardoqueu, não tinha pai, não tinha mãe. A rainha Vasti desobedece uma ordem do rei ali naquela época. E aí o rei é aconselhado a trocar de rainha. Fala: olha, essa rainha, ela não te honrou, então é melhor que tire ela do cargo de rainha e estabeleça uma nova rainha, porque isso vai ficar muito ruim diante das nossas mulheres não vão querer nos honrar. E aí o que acontece? Então ele fala: olha, boa essa palavra, vamos eleger uma nova rainha para esse reinado. E ali, Mardoqueu, o tio de Esther, ele leva, pode ficar baixinho, um pouquinho, por favor. Ele leva Esther. E Esther passa por um tratamento de beleza ali, você conhece a história. E quando as candidatas à rainha começam a se desfilar diante do rei, o rei coloca os olhos sobre Esther e ele diz: é essa, não mexe na luz não, é essa. E quando ele coloca os seus olhos sobre ela, ele escolhe ela. Mas na verdade, quem tinha escolhido Esther foi Deus, para cumprir um propósito ali. E os dias passam, e de repente acontece uma grande guerra. Decide-se, através de um funcionário, a segunda autoridade daquele reino, chamado Ramã. Decide-se então que todos os judeus deveriam ser mortos. Aquele homem havia implicado com o tio de Esther. Ele estava na porta do palácio, e todas as vezes que Ramã passasse, ele deveria se curvar diante dele. E Mordecai não se curvava. E o orgulho daquele homem e o desejo de ser todo honrado daquele homem fez com que ele, implicasse com Mordecai. Mas aumenta um pouquinho, senão eu não enxergo. Mas deixa ela do jeito que você pode, tá? Por favor, senão ela tira minha atenção. Aumenta um pouquinho. Ótimo. Não. Isso, está ótimo. E aí, ótimo, obrigada. E aí, o que acontece? Quando ele está ali,
Ele fala, olha, eu tenho que fazer alguma coisa contra esse homem não me honra. Esse homem não me honra. E ele então, ele vai diante do rei e fala, rei, tem um povo aqui, que eram os judeus, né? Tem um povo aqui, e conta toda a história, trama toda uma história para prejudicar aquele povo, mas ele queria, na verdade, matar Mardoqueu. E ele dá uma ideia para o rei, ele é um conselheiro do rei também, e ele dá uma ideia, olha, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer um decreto, que no dia X, todos os judeus devem morrer. E o rei fala, tudo bem, pega aí o meu anel, sela essa carta, e manda as cartas aí para os lugares certos, para as províncias, porque vamos fazer isso. Mardoqueu toma ciência disso, e ele então, né, quando vê aquela notícia, ele tem que agir rápido. E ele então começa a orar e a jejuar junto com os judeus, e vai dar um jeito de falar com Esther, que agora era a rainha e estava dentro do palácio. E ele manda um recado para Esther, Esther, olha, tem um povo, olha, tem uma ordem do rei dizendo que no dia tal, todos os judeus devem morrer. Então, será que não é para essa hora, para esse momento, que Deus te colocou aí dentro? Vai lá e faz alguma coisa por nós. A rainha manda um recado para ele, fala lá para o meu tio, que não vai ter como eu fazer isso. Porque já tem dias e dias e dias, 30 dias que eu não entro na presença do rei. E qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem ser convidado, e ele não estendesse o seu cetro, o que acontecia? Morria. Ela disse, eu não posso entrar sem ser convidada. Não tem jeito. Aí eles voltam lá, dão um recado para ele, ele fala, olha, será? Ele manda um recado para ele. Será que não é por causa desse momento que Deus colocou aí? Mas tudo bem. Se você quiser fazer, faça. Se você não quiser, não faça. Mas de um jeito ou de outro, virá o livramento de Deus para o nosso povo. Agora, lembra de uma coisa, você também é judia. Ou seja, você também vai morrer. Ela manda outro recado para ele e diz, olha, orem por mim, jejuem por mim. Eu e as minhas funcionárias aqui vamos jejuar. E eu vou entrar na presença do rei. E aí você conhece a história. Esther entra na presença do rei. O rei estende o cetro e aceita, né, a entrada dela na presença do rei. E ali ela bate um papo com o rei e diz, o que você quer? Fala o que você quer, eu te dou até a metade do meu reino. Fala o que você quer. E ela disse, olha, eu quero que você jante comigo. E por 2 vezes, Esther marca jantar, 2 jantares. No último jantar ela diz, leva Ramã. Eu quero também que você leve Ramã. Mas antes que isso aconteça, o que acontece no meio do caminho? Você pode dizer assim, meu Deus, é um Deus de justiça. No meio do caminho, uma noite, o rei vai dormir, perde o sono. Fala para um dos seus funcionários, traz aí para mim os livros e começa a ler para mim aí as últimas coisas que aconteceram. Eles vão lendo. E de repente eles veem, existe um homem chamado Mardoqueu que um dia viu uma conspiração aqui na porta do palácio e nos avisou e livrou o rei da morte. Pô, peraí. O que foi feito a esse tal de Mordecai? Porque ele não sabia, esse tal de Mordecai. Não, aqui diz que não foi feito nada. Ele chama Ramã e ele fala, olha, o que você acha? Me dá uma opinião. Sabe, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com quem são os nossos conselheiros e com quem a gente toma conselho, sim ou não? Porque às vezes o conselho daquela pessoa pode ser motivado por aquilo que está no seu coração. Aquele homem tinha as motivações erradas do seu coração. Tanto é que ele ia matar milhares porque não foi honrado por um. E nesse meio tempo, ele tinha preparado o quê? Uma forca para que Mordecai morresse na forca. Olha como que estava maquinando. Olha como que já estava maquinando por trás. Vamos parar aqui um pouquinho, daqui a pouco nós continuamos essa história. Só para você pensar. Quando uma pessoa tem algo contra nós, no seu coração, ela começa a maquinar.
ela começa a conversar com outras pessoas, ela começa a falar mal de você, ela começa a fazer mal a você, ela começa a arquitetar coisas por trás, ela faz oração contrária, ela tenta te prejudicar, ela te menospreza, ela te humilha. Se ela for autoridade sobre a sua vida, ela pode exercer abuso de autoridade. Quantas coisas uma pessoa ferida, ou chateada, ou que não se sente honrada e tem a motivação do seu coração errada conosco, pode nos fazer. Convencer outras pessoas para ficar contra nós, falar mal, inventar histórias de nós ou da nossa casa para nos colocar ou colocar a pessoa contra a gente, para menosprezar, quem sabe, aquilo que você carrega. Então ela vai sempre conversar com outras pessoas para menosprezar aquilo que você carrega, aquilo que você tem, aquilo que Deus já fez, aquilo que você conquistou, aquilo que você é, as qualidades que você tem, aquilo que você tem de Deus na sua vida. Essa pessoa ela vai sempre maquinar, trabalhar, falar mal, para menosprezar você diante das pessoas. Com certeza esse homem muitas vezes foi para casa pensando, como é que eu vou fazer? Eu vou acabar com esse maluco. Ele não me honra, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Quantas vezes? Quantas vezes? E aí o rei chama ele, porque ele era um conselheiro. Dá medo de conselheiros, sinceramente, principalmente, irmãos, conselheiros que têm bons argumentos. Conselheiros que não têm muito temor de Deus. Eles têm cara de crente, eles têm roupa de crente, eles têm jeito de crente, eles têm palavreado de crente, mas o seu coração está podre. E aí, sabe como você conhece uma pessoa assim? Pelo que sai da sua boca, sabia? Mas é ou não é? E pelos frutos da sua vida, o que ela produz? O que produz? E aí, o rei fala, quero um conselho seu, Ramã. O que você acha que o rei deve fazer com um homem que livrou ele da morte? Ele diz assim, eu acho que você deve fazer o seguinte, pega o seu melhor cavalo, como se fosse o melhor carro hoje, né? Pega o seu melhor cavalo, né? Coloca a melhor roupa dele, coloca anel no dedo, não sei o que ele vai. Ornamenta ele todo. E coloca alguém puxando esse cavalo, né, pelas ruas da cidade, dizendo assim, este é o homem a quem o rei quer honrar. Sabe por quê que Ramã estava dando esse conselho? Você sabe, você já leu essa Bíblia. Porque Ramã estava pensando que era ele mesmo que o rei queria honrar. Só quem o rei queria honrar era Ramã. Ele falou, então tá certo, ótimo, boa essa palavra, então vamos fazer isso. Vai lá, o homem é Ramã, o homem é Mardoqueu. Faz tudo isso que você falou com Mardoqueu e sai pelas ruas puxando o cavalo dele. Você pode dizer glória a Deus. Os homens podem tentar maquinar, falar escondido, fazer por trás das costas, fazer do jeito que eles quiserem. O diabo pode usar os homens, pode tentar fazer do jeito que eles quiserem. Mas quando o Espírito de Justiça vem sobre as nossas vidas, Deus faz do jeito que Ele quiser e humilha o nosso inimigo e faz o nosso inimigo colocar no lugar dele e nos levanta acima dele. E sai ele puxando Mardoqueu para as ruas daquela cidade, dizendo, este é o homem a quem o rei deseja honrar. Queridos, é tarde de justiça. É tarde de justiça sobre nós. E eu vou tornar a repetir. Não adianta o que falou escondido, o que fez escondido, o que fez por trás das suas costas, o que te roubou, o que tentou te tirar, o que fez, o que puxou seu tapete. Não adianta. Deus está dizendo nessa tarde, eu estendo meu cetro de justiça sobre você e eu te levanto sobre toda injustiça nessa tarde, em nome de Jesus. Aqui nessa tarde está caindo palavras sobre as nossas vidas. Aqui nessa tarde está caindo acusação contra as nossas vidas. Aqui nessa tarde está caindo mentiras sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre a nossa vida com Deus. Todo espírito de mentira e engano levantado contra
Aleluia. Aquilo que você não viu, aquilo que eu não vi, aquilo que nós não sabemos, nossos ouvidos não ouviram, que o Senhor ouviu. Deus nessa tarde faz justiça sobre nós. Mas aqui, velho, o que Deus faz? Deus começa a honrar Mardoqueu. Mas estava completo? Não. Ainda tinha uma sentença de morte sobre os judeus. Esther dá o segundo jantar. Agora traz Amã. No jantar, ela revela o plano daquele homem maligno que era a segunda autoridade, o conselheiro daquele rei, daquele homem, do rei Suel. E quando ela revela o plano, ele fica indignado. E ele diz o seguinte: olha, revoga tudo. Nenhum judeu vai morrer. Mas quem vai morrer vai ser você. E você vai morrer na própria forca que você fez para Mardoqueu. A justiça de Deus. O mundo diz assim: ela tarda, mas não falha. Ela não tarda. Ela vem na hora certa. Ela vem na hora certa. O que aconteceu com aquele homem? Morreu naquela. O que adiantou autoridades, falar bem, bom conselheiro? O que adiantou? Quando o coração é podre, o resto cai. Quando as motivações do coração é errada, o resto cai. Vive um tempo de aparente glórias. Um tempo de aparente que está tudo bem. Nossa, fala bem, faz bem, olha como é que fala bem, olha como é que prega bem, olha como é que faz isso bem, olha como é que faz aquilo bem, olha o movimento, olha que movimento. Mas nenhum movimento consegue ser sustentado na nossa vida, na vida de qualquer pessoa, por dentro, quem tem o sepulcro caiado. A aparência pode ser de justiça, mas se dentro há ato de injustiça, Deus vai levantar os seus sobre todo ato de justiça. Sabe, eu quero terminar nessa tarde dizendo o seguinte para você: quem mexeu com você comprou briga com Deus. Quem mexeu comigo comprou briga com Deus. Ainda que a gente não saiba nem o que é, Deus está dizendo nessa tarde: eu tomo essa causa nas minhas mãos. E eu sou o teu defensor. Eu te defendo. Eu te defendo. Eu te guardo. Eu te livro. Eu sou o leão da tribo de Judá que passeia ao seu redor. Eu sou o leão da tribo de Judá que ruge contra os seus inimigos nessa tarde. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Nós não somos filhos de qualquer homem, embora nascemos de homem e mulher. Nós somos filhos de Deus, nós temos um Pai. Nós temos alguém que cuida de nós. O nosso Pai não dorme. A Bíblia diz que ele não cochila. A Bíblia diz que ele não tem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Nós temos um Pai. E esse Pai, ele é o nosso defensor. Ele é um leão ao nosso redor. Ele não permite que atos de injustiça fiquem sobre nós e assim permaneça por toda a nossa vida. Todas as vezes que nós somos aliançados com Ele, sempre que somos aliançados com Ele e nos esforçamos para obedecer a Tua palavra, nós fizemos uma aliança, mas Ele também fez uma aliança conosco. Ele aceitou a nossa aliança. Porque essa aliança, irmãos, não foi feita com aliança de ouro, igual se faz entre marido e mulher. Mas essa aliança foi feita com o sangue dele, com o sangue do próprio Jesus, que foi derramado lá naquela cruz. Então, nós temos uma aliança com Ele, de compromisso da nossa palavra diante dele. Mas a aliança dele conosco é uma aliança de sangue. E nós respondemos à aliança de sangue através da nossa obediência a Ele. Então, preste atenção nessa tarde. Se você é um filho, uma filha de Deus, há uma proteção sobre a sua vida. Há uma ira de Deus sobre os seus inimigos.
para trazer justiça sobre a sua vida nessa tarde, antes que esse ano vire. Preste atenção nisso. Eu vou voltar no início. Deus começa a abalar nessa tarde. Às vezes já até começou aí na vida de alguém. Na minha já começou. Na minha começou terça-feira. Deus vai abalar. Deus vai mexer. Presta atenção. Pelo amor de Deus, não vai lá com a mão quando Deus estiver sacudindo o que tem que sacudir, não. Pelo amor de Deus, não atrapalha Deus agir, não. Deus vai sacudir. Você vai ver situações sacudindo. Você vai falar, meu Deus, por que você está sacudindo? O Espírito Santo vai te lembrar. É a palavra. É a palavra. Deus vai abalar o que pode ser abalado para se alinhar aquilo que Ele vai abalar na sua vida. Para fazer justiça na sua vida. Deus vai mexer. Presta atenção. Cuidado, mais uma vez eu vou te falar. Você não entrar no meio do negócio, igualzinho briga, né? Às vezes acontece alguma briga, a pessoa vai lá, né, para separar a briga, não vai? A gente, né, não briga, a gente vai tentar separar a briga, às vezes o que acontece? Leva uns tapas na orelha também e tal. E Deus está dizendo nessa tarde, não separa essa briga não. Se Deus está mexendo, dá um passo para trás. Se Deus está sacudindo, dá um passo para trás. Deixa a mão de Deus ali e tira a sua. Porque Deus vai abalar o que precisa ser abalado nesses dias, para te estabelecer em justiça, onde Deus tem para você, onde Ele te prometeu. Qual é o propósito dele para a sua vida? Qual é a promessa dele para a sua vida? Qual é a vontade dele para a sua vida? Deus vai mexer, Deus vai tirar situações, Deus vai tirar coisas, Deus pode tirar pessoas, e Deus pode colocar pessoas, porque Ele é quem abate, Ele é quem levanta. Então, cuidado, para a hora que o negócio agitar, e Deus começar a mexer, você não ir lá e enfiar sua mão no meio. Cuidado, se enfiar sua mão no meio, você já perdeu. Cuidado, deixa Deus mexer, deixa Deus abalar. Fala, Deus, me dá graça só para assistir de longe, em nome de Jesus. Esse é um tempo de justiça de Deus sobre a nossa vida. Deus se levanta para resolver causas na nossa vida. O que você precisa hoje para estabelecer e receber essa justiça de Deus sobre a sua vida? Ficar parado, ficar quieto, orando, jejuando, clamando ao Senhor. Senhor, abala mesmo o que pode abalar, abala mesmo o que precisa ser abalado, abala mesmo. Até porque a Bíblia diz, irmãos, todas as obras serão provadas pelo fogo, e toda obra que for de palha, Deus vai queimar. E às vezes tem obra de palha atrapalhando a obra de Deus na sua vida. Às vezes tem obra de palha que precisa ser queimada por Deus e arrancada, para que Deus te coloque no lugar que Deus tem para você. E a Bíblia também diz que toda árvore que não produz fruto, o que acontece com ela? Cortada. João Batista já pregava isso. Nós lemos aqui alguns dias atrás sobre a parábola da videira. Toda árvore que dá fruto, Deus, nós falamos aqui, Deus poda para que dê mais frutos ainda. Mas se não der fruto, Deus corta. Jesus falou isso para uma árvore, vocês lembram? Você lembra? Eu vou ficar procurando fruto para você, que você não tem, então seca. Deus vai fazer a árvore secar nesses dias diante do adultério. Deus vai fazer a árvore secar nesses dias diante dos nossos olhos para nos estabelecer onde Ele tem para nós. Escuta isso. Árvores que aparentemente é verde, é frondosa. E Deus vai olhar e falar, não tem fruto. Vou estabelecer quem tem fruto no lugar dessa árvore. Porque Ele arranca. E Ele faz nascer de novo se for necessário. Ou Ele estabelece. Ele abate. E Ele levanta. Guarda isso no seu coração nessa tarde. A partir dessa tarde, Deus começa a trabalhar por justiça na sua vida. Atos de justiça.
começa a ser trabalhado na sua vida. Ele vai abalar tudo que pode ser abalado se for necessário. Ele vai abalar para alinhar aquilo que é inabalável, como nós temos aqui em cima. Então presta atenção. Fica mais ligado no Espírito. Sabe, nesse final de ano, não deixa as festas te entreter, as luzes te entreter, as lojas te entreter. Sabe, você pode, claro, ir lá, né, celebrar uma confraternização, o que tem isso? Mas que o teu Espírito possa estar ligado no céu. Porque são dias em que Deus está trabalhando. Outra coisa que está me vindo aqui agora. São dias do favor de Deus, irmãos, para nós fazermos jejuns. Jejuns que nos custe mais. São dias do favor de Deus. Experimente começar uma campanha de jejum amanhã. Por atos de justiça sobre a sua vida e sobre a sua casa. Senhor, já que o Senhor, ao mover teu Espírito para isso, eu quero consagrar minha vida para me ficar mais sensível ao teu Espírito, para me ouvir mais a sua voz, para mim não fazer bobagem no meio do que o Senhor começar a abalar, mas para eu saber exatamente como eu agir, como eu falar, como eu me posicionar nesses dias onde o Senhor vai abalar tudo que pode ser abalado. Jejue, irmãos. Jejue. O jejum é o sacrifício da carne. Jejum é de comida mesmo. Jejum de outras coisas não é jejum, é propósito. Você pode fazer propósito, internet, qualquer coisa. Mas jejum é de comida. Há um favor de Deus para jejum nesses dias. Comece e você vai provar disso. Eu tenho provado disso. Se me falasse há meses atrás, assim, você vai fazer um jejum assim, eu ia olhar e ia dizer, jamais eu vou dar conta, vou desmaiar, não vou dar conta. Mas há um favor, não é porque você dá conta, não é porque eu dou conta, é porque há um favor de Deus para sacrificarmos a nossa carne, para ficarmos mais sensíveis à voz do Espírito e mais sensíveis às tentações do Senhor, para a gente dizer não a elas. Um movimento do céu sobre nós para trazer justiça. Então guarda isso no seu coração até dia 31, hora que você estiver aqui, meia-noite 15 orando, sabe, consagra ao Senhor a sua vida e fala, Senhor, eu estou aqui, mas eu quero entrar em 2024 tão diferente do que eu estava em 2023, eu quero tão diferente, eu quero viver tão diferente, eu quero espiritualmente estar tão diferente, eu quero estar na tua presença tão diferente. Por isso eu preparei minha vida nos últimos dias desse ano para entrar em um novo ano, um novo tempo espiritual na minha vida. Vamos derramar o Espírito para esses dias. Mortifica a sua carne e você vai ver como o Espírito Santo vem e como você está mais sensível, como Deus fala coisas profundas no seu espírito, que muda a sua visão de viver, seu jeito de viver, muda tudo. Atos de justiça o Senhor quer estabelecer. Empurre seus limites de consagração e busque a Ele nesses dias. Porque você vai viver em Deus tempos como você nunca viveu na sua vida. Porque há um derramar maior do Espírito. Se coloque de pé no seu lugar. Sabe, desde segunda-feira, quando eu acordei, era 4:30 da manhã, e me veio um desejo no meu coração, que nos meus momentos devocionais dessa semana, eu não colocaria nenhum hino, que eu pedisse algo para Deus, ou que Deus estivesse dizendo, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. Mas o que me
veio, sabe, foi colocar hinos que levantasse o nome do Senhor. Hinos de adoração pura a Ele. Só hinos. Aí eu fiz uma playlist só de hinos que levantasse o nome do Senhor. E eu cheguei aqui, eram umas 5 e pouquinho, aqui no altar. E eu coloquei aquele hino, o primeiro hino que eu coloquei, ele começa falando nem olhos vivos, nem ouvidos ouvidos. Eu não peguei essa parte de promessa e coloquei logo lá no refrão. É poderoso, esqueci, é poderoso, é sublime, é poderoso, sobrenatural. Dá, meu. E aí eu coloquei esse, irmãos, eu estou desde segunda-feira nesse hino, só o refrão. Todas as vezes que eu começava a abrir minha boca para adorar, o céu abre sobre a minha cabeça. Eu preciso. Você precisa. Eu preciso. Desesperadamente de uma intimidade maior com o Senhor. Então eu quero te convidar a sair do seu lugar e a gente vir para esse altar. Esse é o penúltimo culto do ano. Semana que vem é o nosso último culto, daqui às quintas-feiras. E que de hoje até quinta-feira sua vida possa ser uma expressão de adoração ao único que é digno. É só ao único que é digno. O Senhor está dizendo: eu tenho mais para você. Eu tenho mais, não é isso que você está vivendo, tem mais. Deus está dizendo: eu vou acelerar os processos. O que você gastaria, às vezes, 5 anos, 10 anos para conquistar, o Senhor está dizendo: eu vou acelerar o processo, vai ser rápido. Sabe, Ele é poderoso. Ele é sobrenatural. A nossa mente não consegue alcançar aquilo que Ele tem para nós. Ele está dizendo: olha, é mais. Você não estava nem pensando em Deus fazer justiça por você. E Ele veio aqui nessa tarde dizer: eu, teu Pai, eu quero fazer justiça por você. Eu quero arrancar o que tomou, o que é seu. E eu quero te estabelecer sobre toda injustiça do meu nome. Você pode levantar suas mãos a Ele e dizer: Ele é poderoso. Ele é sobrenatural, Ele é grande. Ele é inigualável. Ele é Deus de justiça. É Deus que estende o cetro. O mesmo Deus que estendeu o cetro para Esther. É o Deus que estende o cetro para mim e para você nessa tarde. Para que possamos entrar na presença dEle. E Ele sair como uma ordem de justiça contra nós. É só isso. É poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. É só isso, mas é poderoso. Poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Vem, Espírito Santo. Poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Diga com fé. Poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Poderoso, sobrenatural, é sublime. Pega o microfone delas lá para mim.
frente e fala: Senhor, fecha os seus olhos e fala: Senhor, pode ir adorando. Eu quero tocar no teu cetro agora. Eu quero tocar nesse cetro de justiça sobre a minha vida. Às vezes é um filho que está com salário injustiçado. Você vai falar: Senhor, eu quero tocar nesse cetro de justiça agora pelo meu filho, pela minha filha. Às vezes é um esposo, é um pai,